Vem passar um dia comigo na minha rotina em Salvador. Oi, meu nome é Carolina Facchinetti, eu já fui arquiteta, mas hoje eu crio conteúdo para outras empresas e também para as minhas redes sociais. Eu sou de Salvador, mas eu moro em São Paulo. Tô passando uns dias em Salvador na casa dos meus pais para aproveitar para comemorar o aniversário de 70 anos do meu pai e também para ficar para uma despedida de solteira da minha prima. E nesse meio tempo eu tô trabalhando daqui. Trouxe algumas edições de conteúdo para fazer e vou fazer algumas gravações por aqui também. Hoje eu acordei super cedo porque eu queria treinar com uma amiga minha. Então fui fazer minha skincare lá para as 4h40 da manhã. Sim, eu devo ter acordado umas 4h20 hoje. Mesmo sem suar durante a noite, eu preciso tomar um banho antes de me arrumar para treinar. Vou fazer a cama, que é o que eu sempre faço. Esse foi o meu quarto durante 32 anos da minha vida, durante 31 anos da minha vida. Eu morei nessa casa com os meus pais e esse foi o meu quarto. Claro que ele já mudou muito ao longo dos anos e essa última mudança dele aconteceu em 2021, se eu não me engano. Fui fazer o café para poder começar o meu ritual matinal. Quem me segue nas redes sociais, inclusive meu Instagram é Carolina_Facchinetti, vou deixar aqui na tela escrito se você quiser ver. Quem me segue lá já sabe que eu gosto de acordar mais cedo porque eu tenho uma rotina matinal. Pra mim faz muita diferença ter esse tempo que eu dedico pra mim, uma horinha ali todo dia de manhã. Que eu tiro pra fazer esse café com calma. Eu preciso tomar um café antes, porque senão eu durmo no meio da meditação, tá? E quando eu tô na casa dos meus pais, é uma casa grande, então tem varanda, tem quintal. Eu aproveito pra fazer isso do lado de fora, pra ver o dia nascer e tá um pouco mais conectado com a natureza. Coisa que eu não consigo fazer em São Paulo, porque eu moro num apartamento pequeno e apesar de ter uma sacadinha, não é a mesma coisa. Então aí foi a vista do primeiro momento que eu sentei para fazer a minha meditação. Eu medito alguns minutinhos, tento me concentrar na minha respiração. Eu aprendi a fazer mindfulness com a minha mãe, que é psicóloga, e já fez cursos, já deu cursos sobre esse tipo de meditação. Então é um momento ali de me concentrar no meu corpo, na respiração e acalmar a mente. E eu também aproveito para fazer algumas visualizações, sabe? De lugares que eu quero estar, de patamar que eu quero alcançar, enfim, pensando profissionalmente e pessoalmente também. Fiz um alongamento ali para poder esticar o corpo e aproveitei que o dia estava clareando um pouquinho mais e fui deitar na rede para ler o livro. Gente, que saudade de ter uma rede em casa. Eu confesso que eu adoro esses momentos. Então, ficar ali deitadinha na rede, ouvindo os passarinhos, lendo um pouquinho e tomando meu café. E eu aproveito também para organizar uma parte da minha vida financeira. Eu criei o hábito de todo dia de manhã tirar uns minutos para atualizar uma tabela que eu tenho de finanças de gastos, porque eu entendi que para mim é fundamental ter controle sobre as minhas finanças. Então é um hábito novo, mas que tá me fazendo super bem. E uma observação, eu comecei a criar o hábito de acordar bem mais cedo em 2019, depois de ler O Milagre da Manhã, que é um livro super legal, e descobri que esse hábito, de fato, faz muita diferença na minha produtividade e, sinceramente, eu acho que me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje, a alcançar e realizar alguns sonhos que eu consegui realizar na minha vida, de me mudar de cidade, de morar sozinha, porque são tempos e momentos ali que eu tô dedicando pra mim e pros meus objetivos futuros. Quando a gente não tem clareza do que a gente quer, o lugar que a gente quer chegar, e não sabe como fazer isso, se a gente não se organiza pra isso, é muito mais difícil, concorda? Bom, eu fui terminar de me ajeitar pra encontrar a minha amiga, então fui ali amarrar o cabelo, passar protetor solar, fazer essa parte de skincare ali pré-treino, pra poder sair de casa e encontrar com ela. Outra observação, esse protetor solar que eu uso é um da Adicus em bastão com cor, e eu sou apaixonada por ele, porque assim, no dia a dia, às vezes eu basicamente nem uso base, sabe? A maquiagem em si acaba sendo o protetor solar, um blush, um rímel e um batom que eu passo. Então ele dá uma cobertura legal na pele, eu gosto muito, fica a dica pra vocês. Gosto de passar um fixador também, porque aqui em Salvador eu suo muito, é muito mais úmido, né? E eu gosto de fazer essa maquiagem, digamos assim, porque dá uma carinha de saúde, né? A gente não vai malhar com a carinha de pressão baixa. Então eu gosto de me arrumar, faço isso todos os dias antes de treinar. Saí de casa, fui de Uber, apesar da minha amiga morar perto de mim, mas não ia dar tempo de ir correndo. E tava essa vista aí. Apesar do vidro do Uber tá bem sujo, mas dava pra ver que tava bonito, apesar de que o mar já teve dias melhores, tava bem agitado. Esses dias aqui em Salvador tem chovido bastante. Essa é a vista da gente saindo da casa dela e indo em direção à academia. Ela tava meio tímida, pedi pra eu não filmar ela no começo, então eu filmei só os pés.
e fui treinar com ela. Hoje foi dia de treino de superiores, a gente treinou na academia, teve um momento de fofocar, colocar a conversa em dia. Somos amigas desde a época de escola, então assim, desde os, sei lá, 14 anos de idade, sendo que agora temos 34, né, são muitos anos. Do nada, tinha um coelhinho no condomínio dela que eu não aguentei, ela disse que ele tá famoso por lá, também ninguém sabe de quem é e de onde ele surgiu, mas ele vive por ali, vira e mexe ele aparece, ele dá o ar das graças. Eu achei ele a coisa mais fofa, fiquei tentando entender como alguém consegue ter um coelho de estimação sem deixar que ele fuja de casa. Importante. E aí eu resolvi voltar correndo pra casa. Da minha casa pra dela, talvez ali correndo dava uns 20 e poucos minutos. Confesso que eu não olhei muito no relógio, mas não dava mais do que 4 quilômetros. Então, saí correndo do condomínio, fui pra orla, que é o caminho que eu faço pra voltar pra casa dos meus pais. Fui assim, intercalando entre caminhada e corrida, tá? Aproveitando pra ver a vista. Olha, tava um dia bonito. Cheguei em casa morta, suadíssima, como vocês podem ver. E sentei já pra tomar o café da manhã. Aproveitei que meus pais estavam ali sentados também na mesa do café. Então, antes de tomar banho, eu decidi comer o meu pãozinho de sal com ovo mexido e o meu cappuccino proteico, que fazem parte da minha dieta. E eu sou muito grata à minha Nutri por ter colocado esse pãozinho de sal aí, porque eu amo. E, obviamente, eu não filmei meus pais. Gente, não repara nessa caneca que tá com a alça quebrada, não. Eu costumo não gostar de usar coisas com alça quebrada. Mas era a caneca maior que tinha e eu gosto de tomar o cappuccino proteico numa caneca grande, tá? Então, ali eu tava conversando com os meus pais. Não filmei eles por motivos de eles não gostam de aparecer. Então, parecia eu sozinha, mas eu estava ali com eles. E fui tomar o meu banho. Aí sim, o banho oficial, que é lavar cabelo, aquele banho mais demorado, pra daí, de fato, me arrumar e sentar pra começar a trabalhar. Isso aí já era quase 9 horas da manhã. E olha que eu acordei 4h20, gente, sério, juro. Eu, na hora que sentei pra editar, pra fazer o trabalho de home office, eu tinha alguns vídeos de uma arquiteta, que eu gravei alguns conteúdos pra ela. Então, conteúdo institucional do escritório, contando a história e tudo, então eu editei para poder entregar. Tinha também o de uma empresa que vende objetos de decoração, que eu tava editando. E também o canal no YouTube, né? Eu tava editando um conteúdo pra cá, pro canal. E aproveitei aí essas horinhas de home office para poder fazer isso. Acabei não registrando muita coisa, porque de fato eu estava concentrada em editar e precisava muito do celular, porque eu trabalho muito do iPad e do iPhone, então eu preciso do celular para trabalhar, não dá para ficar filmando. Como eu ia almoçar fora, parei para me arrumar de fato, botar uma maquiagem, só lembrei de filmar um pouquinho depois, quando a maquiagem já estava quase finalizada, mas dei um upgrade, tá vendo? Usando também só o protetor solar, corretivo, blush, um batom, um rímel. E você vê que já dá uma cara bem legal na maquiagem. Essa luz não favorece tanto porque deixa bem marcadinha minhas cicatrizes do rosto, né? Mas dá pra vocês terem uma noção. Fui escolher um blazer pra sair porque tava chovendo bastante. Inclusive, não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas eu fiquei um pouco assustada com o tanto que tava chovendo. Às vezes eu me pego pensando como a vida do homem é mais fácil, né? Ele não precisa levar em consideração que ele tem que tirar 40 minutos do dia dele pra se maquiar, pra sair de casa pra algum evento, por exemplo, né? Nós mulheres temos que levar isso em consideração, pelo menos quem gosta de se maquiar, né? Tem gente que não quer se maquiar, tá tudo certo. Bom, fui no meio da chuva pra o shopping. Fui almoçar no Shopping Salvador, que é um shopping famoso lá da cidade, é um shopping que eu gosto bastante, porque eu ia fazer uma gravação lá à tarde. Então, aproveitei para encontrar a minha irmã para almoçarmos. E, claro, quem fala que São Paulo, né, o trânsito é caótico, Salvador também não fica muito atrás, não. E olha que a gente estava passando por um trecho que foi reformado recentemente, teoricamente, para melhorar o trânsito. E chegamos no restaurante, o nome do restaurante é Miss Ko. Eu adorei conhecer, é um restaurante de culinária asiática. Ele é relativamente novo em Salvador, né, agora que eu não moro mais, então tem muitos lugares que eu não conheço. E eu adorei a decoração dele. Eu, como arquiteta, tenho, assim, fascinação por visitar banheiro de restaurante. Não sei explicar desde pequena, mas eu acho que outros arquitetos têm isso também. E olha o banheiro desse lugar. Eu fiquei em choque, gente. Parecia uma experiência imersiva. Sabe essas experiências de exposições imersivas que você vai e passa as obras de arte dos artistas e tal. E eu achei, assim, incrível. Olha que coisa mais linda. E eu fui aí nesse momento só pra visitar realmente. Dei uma lavadinha na mão, só pra não dizer que eu não fiz nada do banheiro, além de gravar vídeo pra vocês. E eu gravei muita coisa. Eu gravei também pra um Instagram, então assim, eu fiquei uns bons 3 minutos ali no banheiro, só fazendo isso. Voltei pra mesa, o pedido da gente já tinha chegado. Eu confesso que eu não lembro agora que foi um combinado que a gente pediu, mas eu não lembro o nome no cardápio. E estava divino, todas as peças estavam muito gostosas.
E eu aproveitei para filmar um pouquinho da minha irmã também, que também é bem low profile, mas eu pedi licença para ela, para registrar que estávamos juntas. Essa é a minha irmã mais velha. E pedimos ali também um outro prato para dividir, que também tava uma delícia. Era um porco agridoce, meio crocante, assim, delicioso. Eu acho que era porco, posso estar falando besteira. E voltei no banheiro agora sim para fazer um xixi, e olha só como já tava. Tava com uma outra imagem aparecendo ali, esqueci o nome agora disso. E a coisa mais linda. Então, a depender da imagem, a depender da música que tá tocando, fica uma atmosfera super agradável. Depois a gente foi tomar um cafezinho na confeitaria de Priscila Diniz, que é uma confeitaria famosa em em Salvador. E a gente tomou um cafezinho, eu tomei um café coado, um cappuccino, e eu pedi essa palha italiana para experimentar. Depois fui comprar uma lingerie pro chá de lingerie da despedida de solteira, que eu vou em 2 dias, no caso eu já fui, que eu tô editando esse vídeo depois pra vocês, e fui fazer o meu trabalho de gravação, que foi na Lelis, que é uma loja maravilhosa, uma marca incrível, que tem tanto roupas e acessórios de casa, então tem coisas de decoração também. Esse conteúdo eu já postei no Shorts, inclusive, se vocês quiserem ver eu vou deixar costurado aqui com esse vídeo para vocês acessarem. Então eu fiz um vídeo de dicas de montar peças ali com as peças da Lelis, que eu acho que vocês vão gostar. E aí já foi à noite, gente, assim, eu passei uma tarde inteira no shopping. O trabalho de criação de conteúdo levou ali na loja umas 3h30, fora que eu tinha que comprar essas coisas, então assim, foi bem trabalhoso. Fora que eu tive que ir editando toda a parte que eu ia subir no story ainda hoje, então enquanto eu andava no shopping pra ir embora ou pra resolver alguma coisa, eu tava ali editando conteúdo enquanto andava. Dentro do Uber é a mesma coisa, editando conteúdo pra quando chegar em casa subir os stories e aí sim, de fato, tirar essa maquiagem. Eu gosto de usar esse sabonete, que é da marca Kesser, de BH, a marca, e eu gosto bastante de usar ele inicialmente sem molhar para poder derreter essa maquiagem, depois eu lavo o rosto e passo ele de novo. E aí fui entrar no meu 3º banho do dia, porque sim, Salvador é isso, sendo que em São Paulo eu tomo pelo menos 2 banhos no dia, gente. Eu tomo na hora que eu acordo, é um fato, e tomo antes de dormir. Também não consigo deitar na cama sem tomar banho, então são 3 banhos no dia, pelo menos 2. E aí fui finalizar essa parte de skincare, escovar dente, passar fio dental. Eu fiquei bem CDF, né, com essa parte de skincare realmente, depois de uma crise de acne severa que eu tive na pandemia, em 2020, que foi o que resultou nas minhas cicatrizes. Eu não tinha essas cicatrizes no rosto e fiquei bem traumatizada, assim, foi uma época complicada pra minha autoestima, mas eu já fiz as pazes com a minha pele, paciência, só que hoje eu sou mais CDF, sim, com esse processo de tirar toda a maquiagem, de cuidar da minha pele, de hidratar, de passar os produtos certos, porque não foi legal esse momento que eu vivi e eu não desejo a ninguém. Porque só quem já teve essa crise de acne, assim, pesada, sabe como é sofrido mesmo. E aí fui pentear o cabelo, passar meu olhinho pra, de fato, ir deitar. E antes de dormir, eu ainda tinha que terminar de editar algumas coisas. Então, assim, o trabalho, ele não tem hora pra começar. Às vezes eu posso começar o meu dia um pouco mais tarde. A minha rotina, ela é muito flexível em alguns momentos. Mas eu também, às vezes, não tenho hora pra terminar. Principalmente se eu tenho prazos, né? E eu tinha bastante coisa pra editar. Não só coisas que eu gravei em Salvador, mas as coisas que vieram pendentes de São Paulo. E aí eu gosto de, quando eu tenho que trabalhar um pouco até mais tarde, de já fazer isso deitada. Porque assim que eu finalizo, eu já consigo, de fato, deitar pra dormir. E uma curiosidade é que geralmente eu gosto de dormir bem cedo porque eu acordo bem cedo. Eu gosto de deitar antes das 8 às vezes, justamente porque eu não durmo muito rápido. Só que aí eram 8h40, se eu não me engano, e eu ainda tinha trabalho pra fazer, ainda tinha vídeo pra editar, então eu fui dormir bem mais tarde do que isso. Mas assim terminou o meu dia, então quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vou também gravar um vlog da minha rotina em São Paulo pra vocês verem como é diferente. E na verdade cada dia é diferente do outro, porque vão ter dias que eu vou trabalhar muito de home office, vão ter dias que eu vou trabalhar muito fora gravando conteúdo, vão ter dias que vai ter evento. Então eu posso pensar em trazer um pouco da minha rotina assim de forma esporádica por aqui. Me conta se vocês gostaram e deixa nos comentários se vocês querem saber alguma coisa, se tem alguma curiosidade sobre a rotina que eu compartilhei com vocês. E é isso, até o próximo vídeo.